Gente querida, boa noite, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Eu quero compartilhar uma mensagem com vocês aqui nessa noite. Meu pai já até falou mais ou menos sobre o que nós iremos conversar aqui. Mas eu queria fazer uma recapitulação aqui primeiro, que em novembro do ano passado, eu trouxe uma mensagem. Não sei quantos estavam aqui, quantos vão se lembrar, mas eu falei sobre o tema, por que eu venho à igreja? Então foi um momento que eu, Renan, falei particularmente de mim. Por que o Renan vem à igreja várias e várias vezes por semana, toda semana, todos os meses, o ano inteiro, há vários anos já. E eu falei um pouco nessa mensagem sobre a minha paixão de estar aqui, sobre como eu me encontrei neste lugar, como eu amo este lugar, e para mim é fácil então estar aqui. Em janeiro desse ano, eu trouxe uma outra mensagem, e eu falei um pouco sobre como eu enxergo a igreja, e o tema da mensagem foi a igreja que eu quero. Também foi algo assim bem particular, eu expus aqui um pouco o que eu, Renan, penso a respeito de igreja, o que eu, Renan, gostaria que tivesse na igreja, como que a igreja fosse, como ela se comportasse. E nessa mensagem eu falei de, por exemplo, sermos uma igreja que eu consiga explicar aos outros. Porque de vez em quando nós vamos a alguns lugares que nós não somos capazes de explicar para alguém como que funciona, como é que é para fazer parte, como é estar lá. Eu falei então que eu gostaria muito que essa igreja fosse algo que nós conseguíssemos explicar aos outros. Que também fosse uma igreja sem brigas, sem discussões, uma igreja que acredita em milagres, uma igreja que acredita em maravilhas, entre outras coisas. Tem no YouTube, se não assistiu, procura lá, tá bom? Mas hoje eu quero compartilhar uma mensagem que ela vai ser um pouco nessa linha, vai ser um pouco parecida com essas duas, mas eu quero tirar uma mensagem diferente aqui hoje. Porque em uma delas eu falo da igreja como esse espaço físico que nós estamos. Na outra eu falo da igreja como um todo. Então assim, de todas as pessoas envolvidas, todos os ministérios envolvidos, tudo que acontece numa igreja. Hoje em específico, eu quero falar de uma parte da igreja. Então, como até meu pai tinha falado aqui, palavra de hoje, a importância do culto. Você pode falar isso comigo? A importância do culto. Mais do que falar do espaço físico ou sobre todas as áreas da igreja, eu quero falar sobre exatamente isso que nós estamos fazendo aqui agora. Sobre este momento, desde aqui às 8 horas da noite até daqui a pouco. E isso que nós fazemos toda semana, este momento que nós nos reunimos para cultuar a Deus. E a mensagem de hoje, ela vai ser assim, um estudo, vai ser uma opinião muito sincera minha, uma expressão muito sincera minha sobre isso que nós estamos fazendo aqui agora. E eu quero fazer com que você talvez enxergue da maneira como eu enxergo, que você comece a pensar na importância que este momento aqui tem. Amém? Estuda comigo? Eu quero começar então falando o que o dicionário diz a respeito da palavra culto. O dicionário diz que culto significa conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade, homenagem de caráter religioso ao que se considera divino ou sagrado, expressão religiosa demonstrada externamente. Isso é o que o dicionário usa para descrever a palavra culto. Então, a partir desta definição, nós podemos concluir, a primeira coisa aqui nesta noite, que culto é um conjunto de práticas que devem ser externas. Elas não são somente internas, mas é uma expressão que nós exteriornamos aqui nessa noite, que juntos aqui nós trazemos para o externo. Pensa comigo, você saiu da sua casa, do seu trabalho, da sua escola, de onde você estava, para externar práticas de adoração a Deus, para externar práticas de culto ao nosso Deus. Você veio a este lugar cultuar a Deus, amém? E a primeira coisa que eu quero falar então é isso. O que significa cultuar? Já pararam para pensar dessa forma ou não? Já pararam para pensar naquilo que nós estamos fazendo? O que significa cultuar?
No meu estudo aqui, na busca, eu vi que existem duas expressões que a Bíblia utiliza muito para poder descrever essa palavra cultuar, para descrever o culto. E essas duas expressões, ela vem do hebraico e do grego. Do hebraico, shahá, e do grego, prosknel. Pronúncia, pelo que eu estudei, pelo menos é isso, tá bom, gente? Não se atenta muito a essas palavras de grego, de hebraico, não é isso que eu vou querer trabalhar. Eu quero pegar o significado delas e mostrar para vocês o que a Bíblia traz para nós a respeito do culto que nós devemos prestar. Amém? Primeira palavra então, essa do hebraico, shahá, ela significa, gente, inclinar-se, prostrar-se. E eu quero mostrar para vocês, na Bíblia, algumas aplicações dessa expressão, dessa palavra, de como a Bíblia nos revela como deve ser o culto que nós prestamos ao nosso Deus. Então eu quero convidar você a anotar alguns textos bíblicos. Vai aparecer tudo aqui no telão. Você pode abrir, pode anotar comigo. O primeiro texto está lá em Êxodo 20, versículo 4 e 5. Êxodo 20, versículos 4 e 5, diz assim, ó: não faça ídolos, não ofereça cultos a imagens de qualquer coisa em cima no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não adore, nem se prostre diante de nenhuma imagem, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Aqui é a primeira vez que nós vamos ver essa expressão de se prostrar. E Deus diz para você não fazer isso para nada, além de a Ele. E somente a Deus nós devemos nos prostrarmos. Segue comigo aí na leitura. Agora em 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis 17, dos versículos 35 ao 36. Diz assim, ó: porque o Senhor tinha feito uma aliança com eles, e de acordo com essa aliança Ele ordenou: não adorem deuses falsos, nem se inclinem diante deles. Não os sirvam, nem ofereçam sacrifícios a eles, mas adorem somente ao Senhor, que os tirou da terra do Egito, com maravilhosos milagres e poder. Diante dele vocês devem se inclinar e oferecer sacrifícios. Amém? Mais um texto comigo aqui, por favor. Salmo 72. Salmo 72, 11. Diz assim, ó: inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam-lhe todas as nações. Inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações. O primeiro aspecto, gente, que eu quero que nós possamos entender aqui nessa noite, é que nós só cultuamos a Deus quando nós nos inclinamos e nos prostramos diante dele. Culto, essa prática de cultuar a Deus envolve a inclinação e o prostrar diante de Deus. E ao longo do tempo, eu vejo que, assim, que a igreja foi esquecendo. Ela foi se acostumando com a figura de Deus, e ela foi esquecendo que nós entramos neste lugar na presença de um Deus que é soberano, de um Deus que é todo-poderoso, de um Deus que reina, de um Deus que é autoridade. E nós nos acostumamos com isso. E chegamos a este lugar de qualquer jeito, nos comportamos de qualquer jeito. Quem aqui já assistiu a um filme, viu alguma série, alguma cena que está sendo passada num tribunal, diante de um júri, e quando o juiz chega, todos ficam de pé? Quem já viu isso? Ali é uma figura de autoridade máxima que está naquele lugar. As pessoas fazem isso por respeito a essa figura. Ao meio militar que nós temos aqui, quando você está diante de algum oficial de maior patente que a sua, de maior hierarquia que a sua, o que você tem que fazer? Você tem que prestar continência a ele, estou certo? Sob pena de ser penalizado, se não fizer isso. Nós estamos aqui, gente, diante da autoridade máxima do universo. E nós chegamos aqui com o peito estufado, olhando de cima para baixo, sem dar a ele o devido respeito, a devida importância. Nós não nos inclinamos diante da autoridade máxima do universo. Nós não nos rendemos, nós não nos prostramos. Nós não mudamos a nossa postura em nada. Nós chegamos aqui neste lugar de qualquer forma, sem reconhecer que a autoridade máxima está aqui. Enquanto nós fazemos isso na sociedade, como um juiz, por exemplo, ou no meio militar, e para nós é tão simples de entender isso, mas às vezes é tão difícil de pensarmos
que um culto ao nosso Deus envolve a inclinação e o prostrar diante dele. E às vezes nós nos sentimos numa posição de autoridade maior, como se nós dessemos ordens a Deus. Mas se nós formos ler na Bíblia, conforme esses textos que eu trouxe aqui, cultuar significa inclinar-se, significa prostrar-se diante de Deus. Amém? A segunda expressão que a Bíblia utiliza também é o proskinel, do grego ali. Originalmente, ela significa algo assim parecido com abaixar-se para beijar, como se fosse essa a expressão. E que também, interpretando a partir disso, trazendo outras explicações, é como se fosse o hábito de ajoelhar-se, a ação de curvar-se, de cair aos pés, de colocar o rosto no chão. Então, dessa forma, nós podemos interpretar essa expressão, essa palavra, como aproximar-se e prostrar-se diante de Deus e beijá-lo com o rosto ao chão. Assim deve ser o nosso culto, gente. Um ato que remove o distanciamento em relação a Deus, que reconhece e reverencia sua grandeza e nos faz ter contato com Ele, a ponto de até mesmo podermos beijá-lo. O nosso culto tem que ser este ato que remove o distanciamento de Deus, mas que também reconhece e reverencia sua grandeza. Eu quero ler alguns textos na Bíblia que falam exatamente disso. Você pode acompanhar comigo aqui no telão, você pode anotar aí. O primeiro texto é em Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12, 25 a 27. Diz assim, ó: quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. Quando seus filhos perguntarem, o que quer dizer essa cerimônia? Vocês responderão, é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus, pois no Egito Ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor. O segundo texto em Êxodo 34, versículo 8. Êxodo 34, 8 diz assim: Moisés se ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. 1 Crônicas 29, 20. 1 Crônicas 29, 20 fala assim: então Davi disse a todo o povo: louvem o Senhor nosso Deus. E todo o povo louvou o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todos se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, adorando a Deus e prestando homenagem ao rei. Mais um texto, gente. 2 Crônicas 29, 30. 2 Crônicas 29, 30 diz assim: o rei e as altas autoridades disseram aos levitas que cantassem ao Senhor os cânticos compostos por Davi e pelo profeta Asaf. Cantaram cheios de alegria e depois se ajoelharam e adoraram a Deus. Amém? Quero ler ainda mais dois textos com vocês. Neemias 8, 6 diz assim: então Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos para o céu e disse: amém, amém. Depois eles se inclinaram e adoraram o Senhor com seus rostos no chão. E o último texto que eu quero ler, Salmo 95, versículo 6 fala assim: venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Amém? Culto é um ato de reverência, gente. Ao cultuarmos a Deus, nós devemos reverenciá-lo, devemos reconhecer a sua grandeza, de modo que nós não conseguimos ficar de pé diante dele. E a nossa resposta a isso é nos ajoelharmos, é colocarmos o nosso rosto ao chão, como se fôssemos beijar os seus pés. Tal qual é descrito em Lucas 7, 37. Pode acompanhar comigo aqui no telão, que diz assim: uma mulher prostituta soube que ele estava lá e trouxe um delicado frasco de alabastro com um perfume caro. Ela se ajoelhou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, até que os pés dele ficaram molhados com as lágrimas dela. Depois ela os enxugou com os cabelos e os beijou, derramando o perfume sobre eles. Isso é cultuar a Deus, gente.
Quando nós entendermos que isso é cultuar, que é este ato de reverência, de reconhecermos a grandeza de Deus, reconhecermos a sua majestade, nos inclinarmos diante dele, nos prostrarmos diante dele, nós nos portarmos dessa forma adequada ao nosso Deus. Isso é cultuar a Deus. Amém? Falando sobre o que é culto, o que é cultuar, eu quero falar agora com vocês um pouco sobre os aspectos do nosso culto, sobre como nós lidamos com o culto hoje, aqui no nosso dia a dia. E eu elenquei aqui 5 elementos de um culto: louvor e adoração, oração, dízimos e ofertas, exposição da palavra e a resposta da congregação. Acho que hoje nós podemos interpretar o nosso culto, nós podemos traduzir o nosso culto nesses 5 elementos: o louvor e a adoração, a oração, os dízimos e as ofertas, a exposição da palavra e a resposta da congregação. E eu quero falar sobre cada um desses aspectos com vocês. Amém? Primeiro aspecto então, gente, primeiro elemento é o louvor e a adoração. O louvor e a adoração, elas têm que fazer parte do nosso culto, tem que ser prática do nosso culto. E tem tantos textos na Bíblia que falam sobre isso. Salmo 100, versículo 4 diz: entrem pelas portas do seu templo com ações de graças, no pátio de sua casa cantem hinos de louvor, deem graças ao Senhor e louvem o seu nome. Efésios 5,19 diz assim: animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais, cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Colossenses 3,16 fala assim: que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza viva no coração de vocês, ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e canções espirituais, louvem a Deus com gratidão no coração. Salmo 29:2 fala assim: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. O louvor e a adoração tem que ser prática nossa, tem que fazer parte do nosso culto. Nós devemos entrar na casa de Deus já com louvores, já com gratidão, já com expressões de adoração. Antes mesmo do louvor aqui, subir ao palco e falar para você: fique de pé, vamos adorar a Deus, você já tem que estar louvando e adorando a Deus no seu coração. Já tem que entrar neste lugar expressando a sua gratidão ao nosso Deus. E nós devemos adorar a Deus, primeiramente porque Ele é digno de ser adorado, e segundo também porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para adorar ao nosso Senhor. Como diz Salmo 148, versículo 11: reis da terra e todas as nações, líderes e autoridades de todos os povos, moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem o nome do Senhor, pois somente Ele é digno de ser louvado. Amém? Primeiro elemento então do nosso culto tem que ser o louvor e a adoração. O segundo elemento que eu quero falar com vocês aqui nessa noite, gente, é a oração. Oração. Oração tem que fazer parte do nosso culto, tem que ser prática nossa de cultuar ao nosso Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: permaneçam em oração. O tempo todo, gente, nós devemos permanecer em oração ao nosso Deus. Em Mateus 18, 19 e 20, fala assim: eu afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. É neste momento, na prática do nosso culto, e que nós concordarmos em oração, Deus vem com a resposta. Ele mesmo garante que onde 2 ou mais estiverem reunidos, concordando na mesma coisa em oração, isso será feito pelo nosso Pai que está no céu. Gente, orar é falar com Deus, certo? Todos concordam com isso? Então orar é algo indispensável ao nosso culto. Como podemos cultuar a Deus sem falar com Ele? E como nós devemos falar com Deus? Sempre, gente, com reverência, com humildade, com gratidão e com fé. Fé de que Ele ouve as nossas orações, fé de que Ele responde às nossas orações.
Amém? Em todo tempo, durante o culto, nós temos que orar ao nosso Deus. O terceiro elemento de culto, os dízimos e as ofertas. Isso faz parte do nosso culto também. Isso faz parte das práticas do culto. Em Provérbios 3:9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Malaquias 3:10 fala assim: eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. O dízimo, gente, ela é uma ordenança de Deus. Isso faz parte do culto, não é algo estabelecido pela carisma, é algo estabelecido por Deus. E na minha opinião particular aqui, gente, agora, esses aspectos, esses elementos de culto que eu falei a vocês, nós viemos melhorando ao longo do tempo. Então assim, eu particularmente acho que nós melhoramos o louvor e a adoração. Só com as histórias que meu pai conta aqui, ou que vários viveram, presenciaram, de uma igreja que não podia bater palmas, de uma igreja que não podia ter uma bateria, de que não podia ter diversos instrumentos, de que o período de louvor e adoração era algo tão rígido, tão engessado, não tinha nenhuma abertura. Hoje nós podemos bater palmas, podemos nos alegrar, podemos ter todos os instrumentos, podemos fazer os mais diversos estilos musicais para adorar ao nosso Deus. Então acho que nesse aspecto nós melhoramos ao longo do tempo. Só que dízimos e ofertas, eu já acho que a igreja deu uma piorada com o passar do tempo. Acho que já não acompanhou essa evolução não. E primeiro, porque eu acho que nós deixamos de entender o que significa o dízimo. Deixamos de entender o que o dízimo representa, gente. Além da quantia que a Bíblia fala, 10%, uma 10ª parte, tem uma parte que é muito importante disso, que o dízimo, gente, é a primícia. É a primeira parte da tua renda, como diz o texto que nós lemos. O dízimo, ele é para ser a primeira parte do nosso salário ou da nossa renda. E aqui nós já erramos. Porque o que nós costumamos fazer, gente? Pagamos todas as contas do mês, fazemos as compras que nós precisamos fazer, em algum dia do mês nós lembramos que, opa, está na hora de dar o dízimo. E vamos lá e entregamos. Quando entregamos o dízimo também, né? Tem gente que já não faz mais isso. E isso já não é mais o dízimo. Quando deixa de ser aquela primeira parte, quando deixa de ser assim, partir do seu coração de entregar a Deus o primeiro que você recebeu, já perde esse sentido, esse significado de dízimo. E outro aspecto aqui, gente, quantas histórias eu já ouvi falar da igreja que antigamente que o dízimo era algo inegociável. Era algo que ninguém abria mão, não importa a situação, não importa a renda, não importa o que estivesse acontecendo, o dízimo sempre estava em dia ali. Meu pai mesmo conta a história do meu avô que às vezes não tinha dinheiro para pagar as contas lá, mas o dízimo ele nunca deixava de dar. Isso era algo inegociável para a igreja, mas que com o passar do tempo parece que nós aprendemos a negociar. Mês sim, mês não, cada 2 meses, depois a gente volta, dá um intensivão ali, fica 6 meses sem dar. E assim, gente, eu sei que existe um fator geral que muita gente descredibilizou o dízimo e a oferta na igreja. Eu sei que maus gastos, más administrações, roubo, corrupção, tirou um pouco o crédito disso na igreja, que é algo assim, até meio polêmico de ser tratado, polêmico de ser falado. E eu mesmo me considero assim uma pessoa bem crítica. Então eu imagino o que deve ser assim, a revolta de alguém, o sentimento de revolta de você ter entregue o seu dízimo, a sua oferta, numa igreja que de repente veio a ser notícia de um escândalo de corrupção, de roubo, por pessoas ruins ou pessoas mal intencionadas. Só que isso não deve ser o padrão, gente, isso é exceção. Isso aconteceu, beleza, mas isso não é o padrão, não é o que Deus estabeleceu. Além da ordenança de Deus, você tem que saber que o seu dízimo e a sua oferta contribui para a manutenção deste lugar, para que este lugar funcione. Só que mais do que isso, o seu dízimo ou a sua oferta contribui
para levar comida a pessoas que estão na rua, sem ter nada para comer o dia inteiro. O seu dízimo, a sua oferta, contribui para levar roupa a pessoas que estão na rua, sem ter nada para se vestir. O seu dízimo, a sua oferta, contribui para levar água ao sertão do Brasil, em lugares que não tinha água. Contribui para levar, por exemplo, presentes de Natal a crianças que nunca receberam ou nunca iriam receber um presente de Natal. Não seja, sabe, essa pessoa tão cética, tão fechada assim, de achar que finanças na igreja, dízimos e ofertas é só ganância de pastor, é só esse tipo de papo. Porque isso contribui também para a obra do Evangelho de Deus. Faz parte do culto. É uma ordenança de Deus, mas além disso também, gente, contribui para a sociedade. Contribui para o meio que nós vivemos. E além disso, além de falar sobre questões de finanças, questões de dinheiro, o culto envolve também a oferta do nosso tempo. A oferta da nossa vida, dos nossos dons ao Senhor. Todo mundo que está aqui, gente, está sacrificando às vezes um tempo de sair correndo do trabalho e vir para cá, de sair da escola e vir para cá, de não parar em casa várias vezes e vir direto para este lugar. Você que serve na igreja, está sacrificando, está servindo seus dons aqui neste lugar. E hoje parece que o culto não envolve mais sacrifício na igreja. Parece que o culto aí não pode custar mais nada a nós. Mas tem uma história na Bíblia, gente, que ela é muito interessante de nós lermos, de nós entendermos, que está lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 20. 2 Samuel 24, 20. Diz assim, quando Araúna viu o rei e seus homens encaminhando-se em sua direção, saiu ao encontro deles e diante deles lançou-se ao chão com o rosto em terra. Porque o meu senhor e rei veio até o seu servo? Araúna perguntou ao rei. Davi respondeu: vim comprar a sua eira para construir nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga que está destruindo o país. Araúna disse ao rei: tudo aqui está à disposição do meu senhor e rei para o sacrifício. Aqui estão os bois para o sacrifício queimado, o debulhador e tudo de que o rei precisar para construir o altar, e também o jugo dos bois para a lenha do fogo que será aceso sobre o altar. Tudo isso é seu, ó rei. E acrescentou: que o Senhor, o seu Deus, aceite o seu sacrifício. Mas o rei disse a Araúna: não quero nada disso de graça. Quero comprar, pois não desejo oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifício daquilo que não me custou nada. Assim Davi comprou a ele os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu ofertas queimadas e sacrifícios de paz. E o Senhor ouviu suas orações e a praga que destruía Israel cessou. Nessa história aqui, Davi vai oferecer a Deus a sua oferta. E Araúna deseja dar de graça tudo o que Davi precisa para poder construir esse altar e oferecer a oferta a Deus. Só que a resposta de Davi ela é cirúrgica. Davi diz assim: não desejo oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifício daquilo que não me custou nada. Hoje nós entramos na igreja muitas vezes pensando só em receber, só pensando naquilo que nós vamos ganhar, naquilo que nós vamos receber, sem sacrificar nada. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Dízimos e ofertas fazem parte do nosso culto, tanto na ordenança de Deus, como no sacrifício também do nosso tempo, da nossa vida, dos dons que Deus derramou a nós. Amém? Outro elemento de culto, gente, que eu quero falar com vocês: a exposição da palavra. Que é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Exposição da palavra. Em Romanos 10, versículo 17, diz assim: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Em 2 Timóteo 4, 2, fala assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. A partir desses dois textos, gente, nós podemos entender que a palavra, a pregação da palavra, serve tanto para a salvação dos perdidos,
como para a nossa instrução. E hoje, se nós pararmos para analisar, a pregação em vários lugares virou mais uma palestra motivacional. Fundo musical emotivo, forte apelo emocional, sem provocar nenhum tipo de confrontamento com a vida do cristão. Enquanto a própria Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e poderosa, e mais cortante do que uma espada afiada dos dois lados, que penetra no fundo a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, mostrando-nos como somos na realidade. Em nosso culto, nós devemos entender que a palavra, esse momento da palavra, da exposição da palavra, vem para isso. Vem para a salvação dos perdidos, vem para a instrução nossa, vem para nos ensinar, vem para nos corrigir, como ela vem para nos repreender, vem como para nos doutrinar, de modo que vivamos da maneira como Deus deseja. Nós precisamos enxergar o momento da palavra como este momento, de nós sermos salvos através dela, de nós aprendermos como Deus quer que nós vivamos, à luz das Escrituras. Amém? E o último elemento de culto que eu quero falar envolve a resposta da congregação. Resposta da congregação. Em 1 Coríntios 14, 26, fala assim, portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro, alguma coisa para ensinar, outro, uma revelação de Deus, outro, uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro, a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Igreja não é um teatro para espectadores, gente. O culto não é um evento que você vem apenas para assistir, mas é algo que você vem para participar dele. Nesse texto que nós lemos, Paulo faz uma pergunta. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Ele está conversando com alguém. Ele está dialogando com alguém. A pergunta demanda uma resposta. E a resposta vem da congregação. Vem do povo que está reunido para cultuar a Deus. A dinâmica do culto envolve essa participação. Não é algo para você vir, sentar, ficar quieto, ouvir e ir embora. É algo que você tem que participar. Você tem que estar envolvido. Você tem que interagir. Amém? Diante de tudo isso que eu falei, então, gente, do louvor, da adoração, da oração, dos dízimos e das ofertas, da exposição da palavra e da resposta da congregação, vamos falar da importância do culto. Vamos pensa comigo aqui, a dinâmica do nosso culto. Tudo que aconteceu hoje. Você chega aqui a este lugar, normalmente em cima da hora ou com o culto já em andamento, certo? Você chegou aqui. O que é a primeira coisa que acontece, gente? Você se depara com uma equipe de recepção lá na porta para te receber, certo? Você entra aqui neste salão, você senta e espera o louvor começar. Vem um período de louvor da adoração, dura o quê? 25 minutos? Meia hora? Por aí, certo? Depois, se o louvor for bom, aquela coisa toda assim, tem um tempinho de oração, meu pai às vezes sobe aqui, fala para nós orarmos uns pelos outros, uns 5 minutinhos que nós ficamos nesse momento. E aí vem a palavra. Palavra que costuma ter o quê? 40, 50 minutos. Depende de quem está pregando, né? Tem gente que passa de 1h10 aqui. E não sou eu. Mas tem gente que, se a palavra for muito boa, a gente fica de pé aqui, as pessoas vêm para frente, tem momento de apelo, de oração. Nós temos um momento de dízimos e ofertas. Chegamos no que o Senhor te abençoe e te guarde. Você que está na internet conosco, valeu. E aí você vai embora. Certo? Estou certo ou não? Essa é a dinâmica do nosso culto. Esse é o nosso culto. Mas vou falar a verdade para você, gente. Isso aqui é o nosso ritual. Isso aqui é basicamente o ritual de todas as igrejas. Umas um pouco diferentes, as outras bem mais parecidas com isso. Tem algumas igrejas que eu já estive que promovem uma interação entre as pessoas durante o louvor. Já fui em igreja que quando termina a primeira música, chega um dirigente aqui e pede para as pessoas formarem pequenos círculos no meio do salão, começar a orar uns pelos outros. Ou então ao final do culto,
quando terminar a palavra, as pessoas se reúnem em pequenos grupos dentro do próprio salão para falar sobre o que foi pregado, sobre a ministração. Então sim, tem algumas diferenças, mas basicamente esse é o nosso ritual de culto. Há quem saiba fazer disso um mega evento, principalmente quando nós olhamos umas igrejas lá de fora, umas igrejas americanas assim, eles sabem fazer entretenimento, sabem promover, fazer grandes eventos, envolve a participação de muita gente. Mas se nós formos pensar, gente, naquilo que nós fizemos aqui nessa noite, entrar por este corredor, sentarmos nessas cadeiras, ficarmos de pé para adorarmos a Deus, sentarmos de novo para ouvir a palavra, daqui a pouco vamos ter aqui dízimos as ofertas, vamos falar que o Senhor te abençoe, vamos embora. À luz daquilo que nós falamos sobre os elementos do culto, sobre o que significa cultuar a Deus, você percebe que nós temos ainda margem para melhorar isso aqui? Nós ainda temos margem para construir um culto melhor, para fazer algo melhor do que o que nós temos feito? A começar, gente, pela chegada à igreja, eu quero falar sobre essa primeira etapa nossa aqui, sob a ótica de duas partes. Primeiro é você, os irmãos aqui que servem na recepção, gente, sirvam com o maior amor possível. Recepcione as pessoas com o maior amor possível, com o maior carinho possível, porque isso faz toda a diferença para quem está chegando aqui neste lugar. Estou certo disso ou não? Só que isso não é uma tarefa de um grupo específico que está vestindo um crachá aqui nessa noite, gente. Recepcionar pessoas é uma tarefa de todo mundo. Você, quando passar por este corredor, vem falando com as pessoas, vem cumprimentando, se apresenta, fala seu nome. Chegou aqui, não senta na cadeira e fica parado esperando. Sai falando com as pessoas, vai conhecer alguém diferente, gente. Fala com alguém, comece a ser bênção na vida das pessoas. Antes mesmo, às vezes, do culto começar, ore com a vida de alguém, ore por alguém que está aqui, que chegou mais cedo. Ame as pessoas, gente. E diante disso, entenda também como a sua presença aqui é importante. Você não é um mero espectador do culto, você não é uma pessoa que apenas vem, senta e vai embora. A sua presença aqui faz total diferença. Eu sei que hoje, gente, especialmente hoje, uma quarta-feira, dia útil, a maioria aqui das pessoas tem que se desdobrar para vir ao culto, tem que vir correndo, deixa um perfume na mochila, já vem para cá. Mas pensa comigo assim, num dia de culto, de domingo, um cenário de domingo, está todo mundo em casa, com a família, tranquilo. Chega mais cedo, não chega na hora que o culto vai começar ou com o culto em andamento. Chega mais cedo para que você tenha a oportunidade de ser bênção na vida de alguém, para que você recepcione alguém aqui neste lugar, para que você já comece a orar por alguém, que você já possa demonstrar amor por alguém, que você já possa interagir com as pessoas, porque isso já faz parte do culto. O culto não começa quando o louvor fala assim, fique de pé e vamos adorar a Deus. Desde o momento que você está estacionando seu carro, está estacionando sua moto, está vindo para cá, isso já faz parte do culto. Amém? Quando o período de louvor começar, gente, louve e adore a Deus, com o seu melhor, com tudo que você tiver, e nos ajude a melhorar cada vez mais esse período. Cante mesmo, gente, expresse a sua adoração, erga suas mãos, se prostre, vai ficar de joelho, fique de joelhos aqui neste lugar, mas adore a Deus e não espere somente desse time maravilhoso que está vindo aqui comigo aqui agora, algo que provoque em você, mas isso já venha de dentro do seu coração. E em todo tempo, gente, esteja pronto para orar, esteja atento às necessidades da igreja, esteja atento às necessidades de oração deste lugar. Às vezes nós vamos estar aqui cantando alguma determinada música, e você vai estar atento e vai observar que uma pessoa específica precisa de oração durante o louvor. Não precisa ter aquele momento específico de agora sim, saia do seu lugar e vá orar. Durante o louvor, durante a adoração, você sentiu a necessidade, vá até esse seu irmão, ore por ele, já coloque a vida dele em oração, ore pelo culto, ore pela palavra que vai ser ministrada, ore por cada vida aqui neste lugar, em todo tempo esteja pronto para orar. Na hora da palavra, gente, esteja preparado para ser instruído, para ser ensinado, se for o caso para ser corrigido, para se arrepender e principalmente para ser salvo. Medite na palavra que é exposta aqui neste lugar. Quantos podem falar que aqui tem palavra de Deus?
Então use este momento, gente, para receber algo de Deus. Vem com o coração aberto, com os ouvidos abertos, a fim de buscar conhecimento, de se arrepender de ser salvo por Cristo Jesus. No momento de dízimos e ofertas, entenda o feito, que não é ganância, que não é uma má administração. Você vê o que está sendo feito neste lugar, você vê a obra que está sendo feita aqui neste lugar. Dê com alegria, sirva a Deus com o seu melhor, honre a Deus com as suas primícias, não apenas por obrigação, não apenas de fachada, mas que seja a gratidão do seu coração, e também por reconhecimento a tudo aquilo que tem sido feito neste lugar, à coragem para amar que sai pelas ruas, aos presentes que nós distribuímos aqui para as crianças que precisam, a obra que tem sido feita no sertão, que você oferte ao Senhor com gratidão, e que ao acabar o nosso período de culto aqui, você esteja pronto para estar em comunhão com os irmãos. Você não saia correndo, voando embora sem querer falar com ninguém, mas como é descrito na igreja de Atos 4, você tenha comunhão com os seus irmãos. Converse com as pessoas, ore com as pessoas, se alegre com as pessoas, escute as histórias que cada um tem para contar, seja bênção na vida das pessoas. E com isso, gente, nos ajude a fazer um culto cada vez melhor. O culto não é engessado. Nós vimos aqui os elementos, nós vimos aqui o que significa cultuar a Deus, e diante disso nós podemos concluir que tem muita margem para nós melhorarmos isso. Amém? Palavra de hoje, a importância do culto. Fique de pé.